Olá, realizamos no último dia 19 reunião para esclarecer pontos importantes da questão da opção pelo plano Cassi Associados. Estavam presentes as advogadas doutoras Líbia Alvarenga de Oliveira e Amanda Borges Pires da Fonseca, da área trabalhista do escritório Inocente e Associados. Colocamos agora à disposição o vídeo dos trabalhos. Antes, apresentaremos uma resenha dos principais pontos abordados. O processo principal é o da ação civil pública do Ministério do Trabalho de Brasília. Tem decisão favorável desde 2013, porém depende do trânsito em julgado, que vai demorar sem dúvida alguma. Por isso, a nossa associação firmou parceria com o Ministério Público do Trabalho para abreviar o resultado útil da ação. Ou seja, para que a decisão passe a valer imediatamente. Foi habilitada no processo como assistente litisconsorcial. É uma figura jurídica que dá competência para a associação agir no processo quase que em situação análoga à do Ministério Público. Daí que, nessa condição, requereu, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, e obteve a tutela de urgência. Na sequência, a FACESP requereu o cumprimento imediato da tutela por parte do Banco do Brasil. Tal requerimento é um outro processo que corre por dependência da ação civil pública, direcionado aos aposentados egressos do Banco Nossa Caixa. E só vale para quem for associado, exigência da Constituição Federal. A FACESP só pode representar quem for seu associado. Por isso, o BB emitiu e-mails para que as pessoas manifestassem interesses. Todavia, por questões de cadastro, estão sendo tomadas providências de parte a parte. Os advogados da FACESP entenderam que os termos do e-mail não atendem à decisão judicial. Já foi feito questionamento em juízo e aguarda-se manifestação. Estamos finalizando o modelo de resposta para que nossos associados respondam o e-mail recebido do BB. É importante levar em conta que a opção pela Cassi decorre da ação do Ministério Público que foi impetrada em 2012. Em princípio, para os ativos que foram incorporados e que depois se aposentaram, dando baixa da carteira de trabalho e previdência social, já no Banco do Brasil. Por isso, não abrange aposentados antes no Banco Nossa Caixa. Essa escolha não é nossa. Assim, o Grupo A, e mesmo integrantes dos grupos B e C, amparados por decisões favoráveis aqui no Economos FES, não compõem o chamado público-alvo. Novos associados devem se associar já. Serão encaminhadas listas adicionais. Por isso que é importante não deixar para amanhã. A tutela de urgência e o seu consequente cumprimento diz respeito aos aposentados egressos da nossa Caixa. Assim, os atuais ativos egressos do Banco Nossa Caixa poderão ser enquadrados quando se aposentarem. Acompanhar as informações oficiais da FACESP, seja pelo site, mala direta, por e-mail e grupos de redes sociais. Eventuais dúvidas ainda remanescentes deverão ser encaminhadas exclusivamente por escrito no e-mail jurídico@afacesp.org.br, sempre lembrando, jurídico sem acento grave. Vamos ao vídeo. Em 2012, o Ministério Público de Brasília, só para lembrar, o Banco Nossa Caixa acabou em 2009, o Banco do Brasil não cumpriu determinadas obrigações previstas no contrato de venda e compra, né? E de sorte que em 2012, ainda dentro do prazo prescricional, né, o Ministério Público de Brasília entrou com ação pedindo que os empregados oriundos dos bancos incorporados, está grifado empregados, isso é importante para a evolução do nosso raciocínio, tivesse o mesmo tratamento, vale dizer, a eles ser oferecida a opção pelo plano associado da Cassi nas mesmas condições concedidas aos empregados de origem do Banco do Brasil. Nota, importante, pessoal, o plano Cassi Associados é para ativos e continuava na aposentadoria com as mesmas condições. O Banco do Brasil é patrocinador nativo e patrocinador continuado na aposentadoria. Aqui, uma chamada, nós vamos falar várias vezes sobre isso, provavelmente com ênfase, até já falamos alguma coisa na cartilha que nós vamos comentar na sequência. Após 2018,
Houve uma alteração no regulamento desse plano CACI Associados, que, no entanto, não se aplica, pois a ação civil pública é de 2012. Perfeito? Também com efeito retroativo para fins prescricionais. O que acontece? Houve, rapidamente, para não ficar em dúvida aí, com ansiedade, em 2018, depois da intervenção da ANS ocorrida na CACI, todos devem se lembrar dela, né? Houve uma mudança no regulamento do plano. Então, aqueles admitidos a partir de então, a partir de 2018, é uma data específica, né? Está claro no regulamento atual que o Banco do Brasil não acompanha mais, não é patrocinador na aposentadoria. Feito. Nós discordamos dessa posição, da aplicação desse dispositivo, porque, na verdade, como a ação é de 2012, deve ser aplicado o regulamento de 2012. Bom, continuando. A ação foi julgada procedente em 2013, confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho em 2016. Porém, seus efeitos práticos ocorreriam somente no trânsito em julgado, que certamente irá demorar ainda mais. Vamos considerar que nós estamos em 2024. É um cumprimento que o Banco do Brasil deixou de fazê-lo desde 2009. O Ministério Público entrou com uma ação em 2012, teve uma decisão favorável em 2013, confirmada pelo Tribunal Regional do Brasil em 2016, e nós estamos hoje, né, numa posição de que não sabemos quando acontecerá o trânsito em julgado dessa ação, até porque ela tem um componente, vou falar bem rápido sobre isso, que não está pedindo só CACI, está pedindo Previ também. Então, isso favorece, de certa forma, o banco, que manifestamente é clara a posição de que não está a fim de cumprir, está a fim de cada vez jogar mais para frente, e isso favorece, como eu disse, a posição do banco, tanto é que nós estamos aí, nesse tempo todo, sem perspectiva nenhuma de quando ocorrerá o trânsito julgado. E, infelizmente, sob o ponto de vista prático, né, a fila anda. Lamentavelmente, para essa finalidade, fila anda. Quer dizer, muitas pessoas vão desanimando ao meio do caminho, muitas pessoas são chamadas pelo homem lá de cima, e, portanto, de certa forma, favorece unicamente o Banco do Brasil, que se vê cada vez mais desembaraçado, porque, como ele é patrocinador, quanto menos pessoas para patrocinar, menos custos, etc, etc. Bom, retomando o curso aí da exposição. Em paralelo, ao longo desses anos, tivemos aqui no Econômicos o esgotamento dos recursos do FES. Só para lembrar, o FES subsidiava a assistência médica dos grupos B e C. Esses recursos foram se esgotando, por fato já de conhecimento geral, né? E tendo em vista que o Banco do Brasil não permitiu a entrada dos egressos da nossa Caixa no plano CACI associado, esses egressos, à medida que foram se aposentando, só tinha a opção Econômicos, cujos recursos, como já exposto, foram se esgotando, também por conta das premissas totalmente equivocadas do Plano Novo FES implantado em 2013, que, somado a tudo isso, acelerou o esgotamento dos recursos do FES. Então, a opção Econômicos, né, por tudo isso, tornou-se inviável. Atualmente, a mensalidade do novo FES, que ainda se encontra aberto por força de medida judicial da FACESP, custa, melhor dizendo, 60%, mais precisamente 59,6% ou qualquer outro percentual da renda de previdência. Então, aquilo que começou, no caso do FES aqui, só para contextualização, com 4,73% sobre a renda previdenciária, hoje está em 60%. Então, quem se aposenta hoje, ou quem se aposentou nesse tempo todo, depois da incorporação, resta só o plano FES, com essa mensalidade de 60% praticamente, que consome 60% da renda. Por outro lado, o desfecho da ação civil pública de 2012, cuja decisão, rememorando, cuja decisão favorável vem desde 2013, ou seja, 11 anos, né? 11 anos, certamente irá demorar a ponto de comprometer o resultado útil do processo. O resultado útil do processo tem uma definição jurídica, mas que a gente pode simplificar, ganha, mas não leva. Certo? Ou seja,
não tem resultado, está ganhando, a ação está correndo favoravelmente, mas não está produzindo efeito útil algum. Olha lá. Por isso, a FACESP, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, que é o autor da ação civil pública, se alguém tem dúvida, nós não temos, e se alguém tem a intenção, por ignorância ou má fé, de falar que a FACESP está subindo na janelinha, aproveitando uma decisão, uma ação já do Ministério Público, está bem claro aí, a ação é do Ministério Público. Perfeito? Em parceria com ele, Ministério Público, a FACESP conseguiu, no Tribunal Superior do Trabalho, a tutela de urgência. Para quê? Destinada a antecipar, para já, os efeitos da decisão favorável que vem desde 2013, cuja validade, porém, somente ocorreria no trânsito julgado. Quando? Sabe-se lá quando, por conta disso. Aqui também, eu vou só levantar a bola, viu, doutor? Depois, por favor, coloque tecnicamente aí. Liminar e tutela de urgência tem uma diferença. Para quem está do outro lado, tudo é liminar, certo? Bom, liminar, estrito sensu, né? É aquela decisão que o juiz dá, como o próprio nome diz, no limite de um risco de perecimento de direito. Ou seja, na maioria das vezes, o juiz nem consulta as outras partes, né? Porque ele se convencendo de que há um risco tremendo de ocorrer o perecimento do direito, ele dá liminar. Depois você vai ver o outro lado, o que o outro lado tem a dizer. Tutela de urgência, como nós colocamos aí, essa tutela de urgência que nós colocamos é bem diferente. Embora ela tenha, no fundo, um caráter de precariedade, não é tão precário como a liminar. Por quê? A ação foi julgada favorável em primeira instância, foi julgada favorável em segunda instância, estou me referindo à ação civil pública. E nós conseguimos, em parceria com o Ministério Público, convencer o Tribunal Superior do Trabalho, através da ministra relatora, de que tinha uma urgência de perecimento desse direito. Ou seja, voltando àquela palavra aparentemente jocosa, está ganhando, mas não vai levar. Ou não está levando e tem o risco de não levar, porque, pelo tempo decorrido, nós estamos falando de pessoas, na maioria das vezes, já com seus 70 ou mais anos, que vão usufruir desse direito se ainda estiverem vivos. Pessoal aqui, só o pessoal não assusta muito quando eu falo muito de viver, não, porque o pessoal não gosta que eu fale, porque eu sempre falo de morte, mas infelizmente quando a gente atinge um determinado patamar de existência, está mais perto dela. Então, o resultado útil do processo, né, fica cada vez mais comprometido. Bom, concedida a tutela de urgência pelo TST, vamos já, está se falando muito da ministra Adelaide, vamos já, fica mais fácil para memorizar, né? Concedida a tutela de urgência pelo TST, cabia requerer o seu cumprimento. Por quê? Decisão judicial, via de regra, tem uma decisão, mas tem que ser cumprida. E o cumprimento requer, dependendo da situação, né, ritos apropriados. Então, cabia requerer seu cumprimento. Importante esclarecer que a ação judicial de cumprimento forma um outro processo específico, que tramita em paralelo e de forma independente ao processo principal, que é a ação civil pública. Aqui eu quero fazer uma observação, porque chegou ao nosso conhecimento de que tem gente por aí, por ignorância ou má fé, e aqui a gente não tem dúvida, ou é porque é ignorante, ou é porque está com má fé, dizendo que a FACESP está tumultuando todo o processo, entrando com uma outra ação, certo? Judicial, além da ação que já está correndo do Ministério Público. Na verdade, não é isso. Essa ação, que nós vamos ver na sequência, né, é ação de cumprimento daquilo que está decidido na ação civil pública, que é a concessão da tutela de urgência. Foi isso que a FACESP fez, requerendo cumprimento na vara do trabalho de origem, que é a terceira do TRT regional de Brasília, em nome dos seus associados aposentados. Lembrando que, de acordo com a Constituição Federal, a associação só pode representar quem for seu associado. Aqui eu quero fazer um parênteses. Dois aspectos. A questão legal, que a FACESP não pode, a FACESP não,
nenhuma entidade pode representar quem não for seu representável. Isso é da Constituição. Então, numa ação de cumprimento, como nós estamos fazendo, a FACESP só pode representar quem for seu associado. Bom, ainda que não tivesse essa limitação constitucional, tem a questão também ética e moral. Quem sustenta a FACESP são seus associados que pagam as mensalidades. Então, por esse prisma, né, ético, moral aí, não seria cabível a FACESP representar, ainda que possível fosse, né, quem não fosse associado, porque esse não associado se beneficiaria, né, das ações, quando ações que eu estou me referindo aí a procedimentos, atitudes e tudo mais, tomados pela FACESP com recurso de seus associados. Por quê? Deixar bem claro aqui, tudo custa. Ou custa expertise e ou recursos financeiros. Perfeito? Então, embora a ação do Ministério Público, né, foi impetrada por ele, nós estamos acompanhando, junto com o escritório, isso desde 2000 entre 12 e 13, antes da decisão de cumprimento, e mais presentemente estamos atuando como assistente elite consorcial, com poder de, ou juntamente com o Ministério Público, ou de forma autônoma, dentro dos limites dessa autonomia, né, peticionar no processo. Foi isso que nós fizemos, em nome dos nossos associados. Porque corre-se por aí uma informação, em princípio, baseada em algo crível, mas que no final das contas não é adequado. Ah, mas a ação civil pública beneficia todo mundo. Só que esse todo mundo precisa executar o seu direito de cumprimento. E a FACESP está fazendo isso em nome dos seus associados. O Ministério Público, regra geral, ele não vai atuar firmemente, né, no cumprimento, até porque ele nem sabe quem são as pessoas. Ele trata, nessa ação, né, de um direito de um rol de pessoas, mas que para ele são desconhecidas, personalizadamente falando. Bom, na sua petição de cumprimento, a FACESP pediu que a multa diária por descumprimento fosse aplicada de forma individualizada por egresso oriundo do BNC. Pediu também que os presidentes do Banco do Brasil e da CACI fossem notificados sobre as consequências legais previstas para os casos de descumprimento de decisões judiciais, que resultou no seguinte. Bom, se é mera coincidência ou não, o Banco do Brasil e a CACI, mais especificamente, porque a CACI não age, ela não vai cumprir nada que o Banco do Brasil não determine. O Banco do Brasil que é o patrocinador do processo. Coincidência ou não, né, doutora? A partir dessa petição, o Banco do Brasil se mexeu. Se mexeu, foi a partir daí que ele começou a emitir os e-mails, porque descumprimento de decisão judicial é algo mais sério. Ou aqui, como Rábula, dizer o seguinte: ninguém é preso porque não paga pensão para filho. É preso porque está descumprindo uma ordem judicial de extrema relevância em função do valor a ser protegido, é um valor de alimentar, etc. Mas a essência é que pode ser decretada a prisão, né, de alguém que não paga pensão judicial, porque está descumprindo uma pensão filial, vamos dizer assim, porque está descumprindo uma decisão provisória. Coincidência ou não, e estou colocando isso porque nós já tivemos esse exemplo lá na ação do Novo Fé, né, doutor? Do FES, do FES não, da ação do FES de 2011, que a coisa só andou quando a gente foi mais incisivo, alertando que descumprimento de decisão judicial tem consequência. Bom, aí, pessoal, nós temos na tela
o processo de cumprimento da decisão judicial. Não é o processo original do Ministério Público. E não é um processo autônomo que a Facesp está pedindo o que já foi pedido pelo Ministério Público e tumultuando o meio de campo. Vamos ler, é importante. Então, processo 838-90-2024, que é o ano, na vara 003, certo? No Tribunal 10. Vamos ver o que a juíza, é juíza ou juízo, eu não me lembro, mas tudo bem. Escreveu, juiz da terceira. Cuidam os autos do processo, classe cumprimento, provisório de sentença, ajuizado pela Associação de Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco Nossa Caixa Facesp, para obter o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela provisória deferida pela excelentíssima ministra Adelaide Miranda Arantes no processo 001 55 2012 10003 nos seguintes termos. Esse 001 é o processo original da ação civil pública impetrada pelo Ministério Público do Trabalho, em 2012. Agora, em 2004, nós impetramos o cumprimento que recebeu o 838, número 838. Vamos ver o que o juiz escreveu. Eu falo juíza porque pode ser até juíza. Estou prestigiando as mulheres. Deferido o pedido de tutela provisória, impondo ao Banco do Brasil e à Caixa de Assistente Funcionário do Banco do Brasil, CACI, o encargo de permitir aos aposentados egressos do Banco Nossa Caixa e seus dependentes o ingresso no plano de saúde CACI em igualdade de condições com os empregados originariamente, melhor dizendo, vinculados ao Banco do Brasil, até que ocorra o trânsito julgado da matéria. Com fundamento no artigo 537 do CPC, combina multa diária no valor de R$ 1.000 em desfavor do Banco do Brasil e da Caixa tal, a incidir no caso de descumprimento da tutela. Vamos lá. Isso é o que a ministra Adelaide falou. Isso que está aí apertadinho em letras menores e sob aspas. Agora, o que o juízo da terceira vara de Brasília diz? Registro que a ação civil pública que serve do processo principal para os presentes atos foi ajuizado pelo Ministério Público. Vocês viram que eu não menti nada até agora. O Ministério Público que ajuizou. A Facesp não está trazendo para ela o louro algum desse ajuizamento. Apesar de estar acompanhando isso, como eu disse, desde 2012. A autora dos presentes autos, Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco Nossa Caixa, Facesp, foi incluída naquela demanda como assistente litisconsorcial. Como eu disse, portanto, pode fazer petição. Ela decide. Não há outra providência a ser tomada senão o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela no âmbito do processo jurídico principal. O pedido de efeito suspensivo requerido pelo Banco do Brasil, que ele fez isso lá na ação principal, não autoriza a negativa de cumprimento da determinação até que seja apreciado e deferido pela autoridade judicial competente. Dessa forma, intimos requeridos para comprovar em 15 dias a notificação dos aposentados egressos do Banco Nossa Caixa e respectivo dependente para manifestação de interesse em ingressar no plano de saúde CACI em igualdade de condições com os empregados originalmente vinculados ao Banco do Brasil, sob pena de incidência de multa diária acima mencionada. Cumpra-se. Perfeito. Bom, a partir desse posicionamento da Facesp, o Banco do Brasil emitiu recentemente os e-mails cuja mensagem, no entendimento da Facesp e de seus advogados, não atende plenamente à determinação judicial, para que no prazo de 15 dias fosse oferecida a opção pelo plano associado à CACI. Por quê? Embora o juiz fala lá em cima na decisão dele para manifestar o interesse da forma que foi colocado é o seguinte: me dê o plano. O Banco do Brasil, no e-mail, né, se não me falha a memória, agora está dizendo, para manifestar, se você tem interesse em ir para CACI. Só que esse interesse ainda não significa adesão automática. Eu vou deixar essas considerações, porque depois a doutora vai falar, inclusive, sobre a petição de feita ontem, que nós estamos questionando que manifestar o interesse seria oferecer já as condições do plano e a ficha de adesão. Está aqui, você tem tanto prazo para conhecer o plano. Ele está remetendo ao site, e no site, no plano associado, como nós dissemos, está o regulamento atual
não está o regulamento lá de trás, então as pessoas podem ser levadas a erro, né? Porque o custeio lá atrás tinha o Banco do Brasil, na aposentadoria, hoje, no regulamento atual, não tem, então isso é fundamental, né? Até porque, e por que é fundamental? A diferença percentual é relativamente pequena hoje, só que a gente sabe que plano de saúde nessa faixa etária, seja para funcionário do Banco do Brasil, que também não são novinhos mais, e seja para nós, né, vai, ao longo do tempo, sofrer reajustamentos inarredáveis. Perfeito? E se você tiver um plano com o Banco do Brasil, você está dividindo, no mínimo, pela metade o custo desse reajustamento. Se você não tiver o banco, você vai onerar, vai ser onerado, melhor dizendo, integralmente pelo custo dessa assistência médica. Bom, cartilha divulgada pela FACESP, é importante ler com atenção, o que a gente chama, está no nosso site, né? Lá tem detalhes, inclusive, com relação a custeio, qual a diferença, quanto custa no Banco do Brasil o plano associado, quanto custa comparado com o FES, que é 60%. Então, lá, nessa cartilha, a gente tem as principais características do plano. Perfeito? Algumas informações bem rápidas em função de questionamentos que já vieram para nós aí. Grupo A não se enquadra naquilo que nós estamos falando. Porque grupo A, invariavelmente, tem o plano Plus, então não é público-alvo. Também não é público-alvo quem tem ações judiciais consolidadas do FES, a maioria aí com a prerrogativa de isenção de mensalidade, que tem que ser coberta pelo Banco do Brasil, né? Também não deve optar, até porque lá na CACI, no mínimo, ele vai pagar 4% e ele tem uma decisão judicial consolidada, né? que, que ele não paga nada, ou seja, o valor é menor. E quando a gente diz não paga nada, é porque o Banco do Brasil agora tem que pagar. Perfeito? Então, feitas essas observações, vou passar para a doutora Líbia, depois para a doutora Samanta, ou vice-versa. Então, doutora, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos, eu sou a Líbia, advogada do Escritório Inocente, estou acompanhando este tema desde 2012. Em 2012, na verdade, quem cuidava diretamente era a doutora Vivian, mas trabalhávamos juntas neste assunto. Naquele período, naquela época, junto com a FACEF, nós optamos por não intervir nessa ação civil pública distribuída pelo Ministério Público por questões de agilidade, questão processual, né? Porque não queríamos tumultuar e foi deliberado isso em audiência. Nós chegamos até a participar e fazer o pedido para intervir. E optamos por não intervir porque naquela época o problema principal dos associados era o FEAS, a ação principal do FEAS. Existia ainda aquele pedido para que fosse aberta a adesão para quem não conseguiu se associar ao FEAS antes de 2010, mas essas questões superaram e vieram outros problemas a partir de 2018 com o novo FEAS, né? Na verdade, o novo FEAS já foi um problema desde quando ele foi criado. Mas, na época, algumas pessoas não nos ouviram por receio e por insegurança e resolveram migrar do FEAS para o novo FEAS. Outras não tinham outra opção, só existia mesmo este plano, que é o caso de quem se aposentou a partir de fevereiro de 2010. Tá? Em 2018, com os reajustes sequenciais do novo FEAS, nós resolvemos intervir na ação civil pública porque, apesar de favorável, não se cogitava discutir a questão da antecipação da tutela, porque já tinha uma decisão procedente em 2013 na primeira instância, confirmada em 2016 pela segunda instância, ou seja, é uma situação de entendimento já consolidado de que, de fato, o Banco do Brasil deu um tratamento discriminatório para os egressos. E não foram só os egressos do Banco Nossa Caixa, teve outros bancos também que foram assumidos pelo Banco do Brasil e que tiveram o mesmo fim, né? Só que nós representamos os egressos associados da FACESP que trabalharam no Banco Nossa Caixa.
E a partir de 2018 entramos com a ação do Novo FES, paralelamente em 2020, né? Isso, em 2021 entramos com a ação coletiva do Novo FES, mas a partir de 2021 resolvemos insistir com o Ministério Público como poderíamos subsidiá-lo para conseguir essa tutela. E aí, a Facesp, que representa o interesse dos inativos, que foram os principais atingidos por essa discriminação do Banco do Brasil, ela tinha subsídios e elementos para convencer o Ministério Público. E em conversa com a procuradora, a subprocuradora da época do Ministério Público, ela concordou que podíamos tentar intervir no processo como assistente litisconsorcial. A figura do assistente litisconsorcial ela é muito mais atuante do que, por exemplo, uma figura de um amicus curiae, que é a situação da IP. A IP também tem uma confederação dos bancos que também, as duas, a IP e essa confederação foram admitidas como amicus curiae. A participação do amicus curiae se limita à sustentação oral no julgamento ou para opor um embargo de declaração questionando algum detalhe do julgamento. Mas um amicus curiae não pode nem recorrer, enquanto que o assistente litisconsorcial tem ampla liberdade para agir junto com quem ele está assistindo, que no caso foi o Ministério Público. Dito isso, nós pedimos, protocolamos um pedido para intervir no processo e, em seguida, antes que esse pedido fosse deferido, nós também peticionamos em conjunto com o Ministério Público. O Ministério Público assinou a peça junto com a Facesp, pedindo essa antecipação de tutela, mas direcionada para os inativos. Por quê? Para os ativos, a situação estava mais ou menos sob controle, porque o problema mesmo é o plano de saúde após a aposentadoria. Num primeiro momento, nosso pedido foi rejeitado, e depois nós conseguimos reverter essa situação, conseguimos a admissão no processo como assistente litisconsorcial, e em seguida a tutela, porque ficou claro para a ministra do TST, que era relatora do processo, que ainda é a relatora do processo, num recurso da Previ, ficou claro a violação e a necessidade da urgência, do dano que causaria se aquela decisão não fosse antecipada. Então, nós conseguimos comprovar a urgência. Naquela época, já o plano Novo FEA já estava chegando a quase 60% de salário, dos proventos, de inatividade de cada associado. Ela entendeu e deferiu. Ela deferiu de uma forma ampla, ela condenou o Banco do Brasil e a CACI a conceder a possibilidade, a oferecer a possibilidade de cada egresso do Banco Nossa Caixa de se associar ao plano da CACI, tá? Então, era ofertar o plano e, se ele concordasse, óbvio, conceder o plano. Além disso, foi estabelecida uma multa, mas não foram dados mais detalhes de como o Banco do Brasil e a CACI deveria cumprir essa obrigação. Foi dado um prazo também, de 60 dias. Não foi dado prazo. Não foi dado nenhum prazo para que essa obrigação fosse cumprida. E quando não se é dado prazo, ela tem que ser cumprida imediatamente. Passados alguns dias, quase 30 dias, sem nenhuma movimentação por parte do Banco do Brasil e da CACI, nós protocolamos um pedido, na verdade, uma petição, informando para a relatora que deu a tutela que o Banco do Brasil não estava cumprindo. E logo em seguida veio o recesso forense e essa petição não foi apreciada, só que a urgência continua. A cada dia que a decisão não é cumprida, um dia a menos sem a assistência à saúde que os associados merecem e que eles conquistaram por meio dessa decisão. E aí nós resolvemos distribuir o cumprimento de sentença. Nós não distribuímos outra ação. O cumprimento de sentença ele é distribuído na primeira instância, enquanto que a tutela pode ser deferida por qualquer juiz que esteja julgando o processo naquele momento. O cumprimento de sentença, distribuímos na primeira instância, é atribuído um novo número, mas ele está diretamente vinculado ao processo principal onde foi deferida a tutela. Neste cumprimento, a gente pede para que o juiz da primeira instância
obrigue e determine os parâmetros, os limites de tempo, de prazo, para que a parte condenada cumpra a obrigação. Neste ponto, o juiz determinou que o Banco do Brasil, a CACI, oferecesse a possibilidade de ingresso no plano da CACI aos aposentados, egressos do Banco Nossa Caixa, representados pela FACESP. Por que só os representados pela FACESP? A FACESP é uma associação, mas é como se fosse uma pessoa privada que representa todos os seus associados. Tá? Então, é uma ação privada, não é uma ação, não é um cumprimento público que ela pode cumprir para todo mundo. Não, ela só vai exigir o direito de quem é associado. A ação civil pública, ela concede direito para todo mundo que está na mesma situação, mas o exercício do direito tem que ser feito individualmente. No caso, a FACESP está fazendo de forma coletiva, mas é coletiva para um grupo fechado de pessoas, que são os seus associados. Nós entramos com este cumprimento e o banco se limitou a enviar carta, e-mail, né, correspondência por e-mail, àqueles que ele já tinham os dados dentro da lista de associados que a FACESP apresentou neste cumprimento de sentença, limitado aos efeitos da tutela de urgência concedida na ação civil pública. Foi dado um prazo de 15 dias para cumprimento. Vencido este prazo, tanto o banco, na verdade foi o Banco do Brasil, peticionou informando que havia encaminhado e-mail para algumas pessoas, cerca de 1.000, né? Isso. Cerca de 1.000 pessoas que eles tinham as informações de e-mail, e as outras cerca de 1.500 ele não localizou, pediu para nós esclarecermos alguns pontos, informações sobre data de aposentadoria, ou, no caso das pensionistas, a data da demissão do titular do direito pelo Banco do Brasil, para verificar se era o caso do enquadramento como egresso do Banco Nossa Caixa. Essa foi a situação atual. Ela peticionou informando que cumpriu não, né? Ofertou o plano parcialmente e aguarda da parte da FACESP mais informações sobre aqueles que ela não emitiu o comunicado. Dessa decisão e dos comunicados que ela chegou a enviar, nós percebemos que ela ainda não se movimentou para cumprir efetivamente, concedendo o plano de saúde. Ela apenas perguntou se a pessoa tem interesse, mais nada. Só que aí vieram outras dúvidas que a associação já está por dentro há algum tempo, que o senhor Galdino aqui comentou. É o fato do regulamento ter alterado e ela estar oferecendo o plano como se fosse um único. Mas ela não esclarece se ela está concedendo nos termos do regulamento antes da alteração ou após a alteração. Outro ponto que nós questionamos, né, em resposta a essa manifestação foi em relação aos ativos. Ela também não cumpriu em relação aos ativos. Nós também pedimos para resguardar o direito dessas pessoas de aderirem ao plano no momento em que eles optarem em se desligar, né, em se aposentar. E a outra questão que ficou em aberto foi as informações que nós concedemos, pedimos para conseguir qual percentual. Isso. E a outra questão foi realmente sobre o plano. Ela não deixou claro se é o plano nos termos do regulamento anterior, que era vigente quando a ação foi distribuída em 2012, ou se é nos termos do regulamento de 2018, e já impugnando se a resposta dela for o regulamento de 2018, porque não faz o menor sentido. Essa ação foi distribuída em 2012, com base na situação em 2012, em que o Banco do Brasil era patrocinador também do plano, colaborava junto com o associado para fazer frente ao custo deste plano. Então, agora, ela não está, de certa forma, cumprindo a condenação, porque já não existe no regulamento de 2018 a participação financeira do Banco do Brasil. Então, ele tem que ser concedido na forma do regulamento vigente de 2012, em 2012 que a ação foi distribuída e que era vigente quando ela assumiu os contratos de trabalho dos egressos do Banco Nossa Caixa.
Dito isso, nós aguardamos agora a manifestação do juiz para que ela esclareça a questão do regulamento, que ela envie também a oferta do plano de saúde para quem ela ainda não enviou e é associado do Banco Nossa Caixa, e que ela forneça os meios para efetivamente cumprir a obrigação, que seja solicitar documentação e enviar o termo de adesão. E nós pedimos também que seja aplicado um prazo mínimo para este cumprimento, porque a cada dia que passa é um dia menos que os associados não usufruem do plano de saúde e ela se beneficia não tendo custo de arcar com essa responsabilidade que ela deveria ter assumido desde o início de que assumiu os contratos de trabalho dos egressos do Banco Nossa Caixa. Né? Eu acho que é isso. Ultimamente nós recebemos bastante ligações, tanto de associados quanto não associados, com dúvidas individuais, questões que infelizmente não se enquadram em nenhuma situação, que é da CACI, nem do Novo FEAS, nem do FEAS. Questões pessoais de imigração, de plano, pessoas que estão no meio de um tratamento, como que fica a questão também sobre portabilidade, exatamente, sobre portabilidade, e na medida do possível nós vamos respondendo essas dúvidas, se for pessoal, como o senhor Galdino aqui comentou, nós encaminharemos diretamente para a pessoa. Se for uma dúvida que pode ser a dúvida da maioria, nós encaminharemos para todos. A doutora Amanda, que recebe ligações constantemente, ela vai esclarecer aqui algumas das dúvidas, que talvez seja a dúvida da maioria. Tá? Vou passar agora para ela a palavra. Boa tarde a todos, meu nome é Amanda, eu faço parte do Escritório Inocente, da equipe coordenada pela doutora Líbia, e acompanho o caso do plano de saúde há alguns anos. Eu tenho recebido muitas ligações de pessoas que não são associadas da FACESP, com dúvidas do porquê, por exemplo, não está no rol de pessoas listadas nesse cumprimento que foi distribuído em 2024 sobre essa tutela. Então, como a doutora Líbia explicou, foi decidido na ação principal e nós distribuímos um cumprimento de sentença para que essa decisão passe a ter efetividade a partir de agora, porque o Banco do Brasil ele não vai cumprir a decisão de livre e espontânea vontade, sem ser requerido. Então, nós distribuímos o cumprimento de sentença em nome da FACESP, representando os associados que se enquadram na situação, que é ser egresso do Banco Nossa Caixa com baixa na carteira pelo Banco do Brasil. Essas pessoas que não são associadas da FACESP, que muitas talvez estejam nessa reunião nos acompanhando, apesar de muitos se enquadrarem na situação fática de benefício, é um beneficiário daquela decisão, tem direito de se beneficiar porque cumpre os requisitos de aposentadoria pelo Banco do Brasil, é egresso do Banco Nossa Caixa, enfim. Se não for associado da FACESP, não vai constar nessa lista que está no cumprimento de sentença e não vai receber o comunicado do Banco do Brasil. Então, as pessoas que nos ligam perguntando por que eu não recebi esse e-mail, e muitos conseguem o nosso contato, mesmo não sendo associado da FACESP, porque nos grupos de WhatsApp, até comunicados de redes sociais, aparece o nome do escritório, os nossos dados, e as pessoas diretamente nos contatam. Então, para essas pessoas que ainda não são associadas, não receberam um e-mail em consequência disso, a nossa recomendação é... Claro, a pessoa ela tem a liberdade de tomar uma medida de cumprimento individual, né? Cabe a qualquer pessoa que seja beneficiária da decisão ajuizar o que for melhor, mas se a pessoa se associar à FACESP, ela provavelmente vai entrar, ela com certeza vai entrar na nossa próxima lista.
na lista que será apresentada com os dados dos novos associados, para que essas pessoas também recebam o comunicado do Banco do Brasil e possam manifestar o interesse em aderir o plano de associados da CACI. Né? Nós estamos acompanhando a estratégia desde o início, estamos por dentro de todas as questões relativas ao regulamento, principalmente em relação a essa mudança que teve em 2018, que basicamente, entre outros detalhes, mas consiste principalmente na modificação do pagamento, né, que tira, em 2018, tira a responsabilidade do Banco do Brasil, passa então a responsabilidade do pagamento todo para o aposentado, sendo que no regulamento de 2012, que foi na época em que, o regulamento da época em que foi distribuída a ação civil pública, o Banco do Brasil contribui com 4,5%. Então, é um detalhe muito importante, porque nesse comunicado de oferecimento do Banco do Brasil, ele não explica nada disso, ele simplesmente disponibiliza um link de acesso, onde a pessoa vai entrar no site da CACI e vai ter acesso ao regulamento novo. E se a pessoa ela não está por dentro de toda essa situação que está acontecendo em relação ao regulamento anterior e ao regulamento de 2018, ela pode se confundir e acabar aderindo a um plano de saúde com custeio integral, sem participação do banco. Então, é muito importante se manter informado através dos comunicados da FACESP, em relação aos andamentos que nós estamos dando no cumprimento de sentença, especialmente na petição que nós protocolamos ontem, no processo tratando desse assunto, para que a juíza deixe bem claro o percentual de cobrança do banco previsto no regulamento anterior, para que as pessoas que optarem pelo plano de saúde, forem incluídas, façam o pagamento correto, que é 4% referente ao titular e até 3,5% referente aos dependentes, a depender da quantidade de dependentes, né? O percentual ele vai subindo a depender da quantidade. Então, para o primeiro dependente é X%, segundo dependente mais X%, podendo chegar aí até o limite de 7,5% de contribuição do titular e seus dependentes. O Banco do Brasil vai continuar contribuindo com o percentual dele de 4,5%. Pelo menos é isso que trata o regulamento anterior e é isso que nós estamos tentando fazer valer aqui no cumprimento de sentença, porque foi isso que foi definido no processo principal, lá na sentença de 2013, mantida no acórdão de 2016. Então, essa é uma dúvida frequente que eu tenho recebido. Além disso, tem aquelas pessoas que também têm ações individuais, com julgamento, com decisões favoráveis ou desfavoráveis. Então, essas pessoas, nós precisamos analisar caso a caso para identificar qual é a situação atual, porque existem associados que são nossos clientes em ações individuais que já está na CACI, por exemplo, seja por uma decisão definitiva ou por uma tutela também. Então, nós precisamos identificar esses casos individualmente, responder individualmente. Por isso, quando a pergunta ela for direcionada para o e-mail da FACESP, é importante até mencionar se a pessoa ela tem uma ação individual ou se ela não tem, para que a gente possa, então, identificar e responder adequadamente todas as dúvidas. Tem mais alguma? Sobre os ativos, a doutora Líbia explicou, né, que nós peticionamos pedindo para resguardar o direito dessas pessoas. E eu acho que é a questão da carência também. Carência ainda é uma incógnita, né? A gente tem que descobrir. Eu acredito que não tenha carência, mas nós vamos descobrir em breve. Tá? Agora, a questão de quem está num tratamento médico vinculado, por exemplo, ao Plano Novo FEAS, o receio de mudar para CACI, aí vai ficar a critério da pessoa se vai manter no mesmo plano ou se vai arriscar ir para o outro.
O que nós temos que confirmar aqui é a questão da carência. Isso ainda não está bem claro, mas eu imagino que não tenha carência, porque nas ações individuais. Nas ações individuais, as pessoas que ganham esse pedido da CACI, elas geralmente aderem à CACI e não tem período de carência, mas precisamos identificar como que isso vai acontecer agora no cumprimento. Uma outra questão também é muitas pessoas estão no Novo FES, estão ativas no Novo FES, estão pagando o Novo FES e também me perguntam se automaticamente, se aderir à CACI, vai ser excluído do Plano Novo FES. Salvo as questões de ação individual que nós precisamos analisar caso a caso, num público geral, nós entendemos que dificilmente vai ocorrer uma exclusão das pessoas que estão ativas no Plano Novo FES. Isso não vai ser automático. Isso pode ocasionar duas cobranças, uma da CACI e uma do Economos, cada uma referente a um plano de saúde. Então, é muito importante também, na hora de decidir se vai ou não migrar para a CACI, quando o Banco do Brasil mandar o documento de adesão, a pessoa de fato assinar e for incluída, se o plano Novo FES dela ainda estiver ativo, porque se estiver ativo, ela vai continuar recebendo aquela cobrança e vai estar com 2 planos de saúde, 2 cobranças mensais, tá? Não significa que é automático. É importante porque esses questionamentos surgem com frequência lá no escritório. Eu acho que esses são os principais pontos. Antônio, você pode pôr o e-mail? Pessoal, nós vamos pôr na tela aí, apesar de estar no site, o e-mail do jurídico da FACESP, para onde vocês deverão, eventualmente, transmitir as eventuais dúvidas ainda que remanescerem depois dessa apresentação. Sempre chamando a atenção, eu cometo sempre essa falha, quando a gente vai digitar, põe um acento no jurídico, e aí acaba dando problema na remessa. Então, é jurídico sem o acento grave, agudo, né? Grave é assim, passou um acento agudo. Tudo bem? É importante nos mandar as dúvidas para o e-mail do jurídico da FACESP. Nós vamos verificar quais são as dúvidas. Se forem de interesse geral, nós vamos divulgar as respostas para todos, assim ficar claro a mesma dúvida a mesma resposta para todas as pessoas. E se for algo muito específico, tratando de uma pessoa que tem uma ação individual, por exemplo, que está em dúvida sobre um ponto especial, nós respondemos diretamente para essa pessoa. Tem muitos casos de pessoas com tratamentos médicos em andamento, que tem ação individual, está sendo beneficiado por força de ação individual. Enfim, cada caso é um caso nas ações individuais e que precisam ser avaliadas com cautela em relação à adesão da CACI. Bom, pessoal, partindo... Pode tirar, já anotaram, né, Júlio? Bom, colocou no chat. Tem uma dúvida aí no chat que eu verifiquei agora, que é referente à senha de acesso ao cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença está tramitando publicamente, não tem... Sim, o processo é esse que... O processo é público. É público, é esse que nós colocamos aí. Bom, pessoal, partindo para o encerramento, já agradecendo a presença de todos aqui, eu quero dar uma informação que nós estamos alinhando com o escritório. É o seguinte, é um texto básico, né, para que as pessoas interessadas realmente em migrar para a CACI, e aqui já fica bem claro que a orientação da FACESP em casos normais, o que é casos normais? Esses que não têm essa situação de estou em plano aqui no Economos, estou em tratamento médico intensivo, etc., né? A não ser essas situações que tem que ser avaliada realmente com uma lupa, vamos chamar assim. Mas em situações normais, eu já coloco aqui a posição da FACESP, é o seguinte, deve migrar para a CACI. Perfeito? Estando enquadrado, recebendo a informação o e-mail do Banco do Brasil, que ainda vai ter outros e-mails em função do que está sendo discutido no próprio processo com relação às listas e tudo mais,
a orientação da FACESP é migrar para a CACI. Por quê? Tem o patrocínio do Banco do Brasil. Ainda que, no que depender do Banco do Brasil, a CACI vai apresentar o regulamento vigente, que é esse de 8,5, que o outro máximo é 7,5. Na cartilha está claro, vou dar só uma recapitulada bem rápida aqui. O regulamento original da CACI, que é o que vale no nosso entendimento, que é o que estava vigorando na época da ação civil pública, o titular paga, titular inclusive aposentado, né? Quer dizer, sobretudo aposentado, que é o nosso público-alvo, ele paga 4%, o banco paga 4,5%, então dá 8,5%. Para o primeiro dependente, só o participante paga 2%. Então, nós estamos falando de 4%. Se for um cônjuge, por exemplo, vai para 6%. O segundo dependente, né, tem um outro percentual. Se me falha a memória, é 1%. E a partir do terceiro dependente, em diante, 0,25%, tudo limitado a 7,5%. Então, tem um teto, 7,5%. Titular mais dependente. Perfeito. Titular mais dependente, se tiver dependente. Ou seja, aquele aposentado que, por qualquer razão, tenha cônjuge, ou aposentada também, aqui a gente não discrimina ninguém, tenha cônjuge, né? E tem bastante filho. Quando a gente fala bastante filho, a gente não está falando de jocosidade, até porque você pode ter filho por adoção, certo? Então, no máximo que ele vai pagar é 7,5%. O mínimo que ele vai pagar é 4%, o máximo é 7,5%. Na versão atual do regulamento, né, que o Banco do Brasil não está na aposentadoria, né, como patrocinador, é 8,5%. É lógico que, olhando um ou outro, a diferença é pouca. Vou voltar nesse tema que eu já abordei. A diferença é pouca, né? Só que nós vamos brigar, né? Estamos brigando já, para o regulamento original, que é 7,5%. Por quê? Porque, pessoal, invariavelmente, como eu já foi dito aqui, o custo da assistência médica, à medida que avança a idade, vai ficando mais caro. O Banco do Brasil, repito, não é mais um banco que faz concurso todo ano, que entra gente nova para arejar o plano, etc. É também um quadro, hoje, se não me falha a memória, a gente já pode dizer que o banco, a CACI, está quase meio a meio, se já não bateu meio a meio. O que é meio a meio? Metade já aposentado e metade na ativa. E esse pessoal da ativa, basta a gente ir numa agência do Banco do Brasil, olhar o semblante, não são mais jovenzinhos de início de carreira. Perfeito? Então, a tendência, e nós, indo para a CACI, banco, os reservas do Banco Nossa Caixa, também não vai uma faixa etária média em torno dos seus 70 anos. Né? Também não somos mais, infelizmente, jovenzinhos. Então, a expectativa é que o custeio vai ficar cada vez mais caro. E se você não tiver o Banco do Brasil dividindo a conta, e a divisão é quase meio a meio, um pouquinho mais, né? Você vai pagar a conta sozinho. E essa conta vai ficar cada vez mais cara. Perfeito? Daí, quer dizer, aquilo que é 8,5 hoje, pode se tornar 10, 12, 15 e assim sucessivamente. Então, é importante que a gente brigue, porque nós temos a convicção de que temos o direito, né, ao lado do nosso posicionamento, né, para que seja aplicado o regulamento vigente em 2012. Né? Até porque, veja bem, se o funcionário anterior do Banco do Brasil, né, aposentado, ele paga 4,5%, 4%, né, no máximo 7,5%. E o banco, 4,5%, nós estamos falando de 12%. Se for nessa versão nova, é 8,5%. Ou seja, hoje, de 12 para 8,5, já tem uma diferença fundamental aí, que com certeza vai precisar ser coberta cada vez mais ao longo do tempo. Então, essa é a razão técnica, atuarial, financeira, que nos leva realmente a brigar, né, para a aplicação do regulamento vigente em 2012. E agora uma informação fundamental aí é o seguinte: nós estamos alinhando com o escritório um modelo de resposta ao e-mail recebido do Banco do Brasil.
Então, vocês aguardem, provavelmente no máximo, amanhã é sexta, né? No máximo, no início da próxima semana, a gente vai divulgar, né, um modelo, né? Tudo bem, eu recebi um e-mail de vocês para que eu me manifeste o interesse. Bom, pois bem, eu me manifesto o meu interesse nas seguintes condições, ou seja, já cravar na resposta ao banco, né, que as condições da manifestação, né, da resposta do e-mail são aquelas condições, por exemplo, do regulamento de 2012. Então, por favor, quem ainda não respondeu, né, a manifestação de interesse, e também acho que nós vamos ser incisivos, né, doutora, com relação ao seguinte: não é interesse, eu quero já o documento para me assinar. Isso. Quer dizer, eu Quanto tenho recibo? interesse no plano nessas condições, nós não alinhamos nada ainda, mas no plano nessas condições, e quero já o documento para Ficha de A ficha de inscrição. inscrição de adesão. formalizar e consolidar essa adesão. Perfeito. Então, fica aqui registrado que, no máximo, até o início da próxima semana, a gente já vai divulgar, em caráter geral, né, o modelo de requerimento. Por quê? Nós tivemos reuniões, lógico que eu não vou declinar nomes, nós tivemos reunião sobre outros assuntos, né, com pessoa relacionada com o Banco do Brasil, que já deixou transparecer que a posição do banco, o entendimento do banco, né, nessa questão de cumprimento, é no sentido de aplicar o regulamento vigente, ou seja, uma posição diametralmente oposta à nossa, né? Então, aí, com certeza, vai ser mais um ponto de ruído, né? Quando eu digo ruído, é de discussão, muito provavelmente até no nível judicial, né, da prevalência de um ou outro entendimento. Então, para finalizar, agradecendo a presença da doutora, de vocês aí também, todos que prestigiaram o evento, que não é da FACESP, na verdade, é de interesse, acima de tudo, de cada um que está aqui presente, ainda que virtualmente, né? Que nós vamos divulgar, fica esse compromisso, até o início da próxima semana, um modelo, né, para que seja formalizado o interesse de tipo, me dá o plano, quero, me dê. Basicamente isso. Isso. Alguma coisa mais? Eu quero falar, tem pessoas que estão em dúvida sobre quem não recebeu o comunicado do banco, né? É importante importante que só esclarecer, Isso. doutora. É importante que entre em contato, em primeiro lugar, com a FACESP para verificar se os dados cadastrais estão atualizados, como data de aposentadoria e data de aposentadoria, né? Se a pessoa estiver ativa, não vai receber mesmo, porque não é para os só para ativos inativos. agora. Então, quem é ativo, Tem que nós aguardar. pedimos para resguardar o direito dessas pessoas. Vimos uma mensagem aqui no chat falando ainda sobre o cumprimento, comentando que o andamento fica disponibilizado, mas as petições não ficam e os documentos. Isso é uma limitação do processo eletrônico, do próprio sistema de processo eletrônico. Independentemente do processo estar todo disponibilizado por ser público, não ter nenhum sigilo, ele fica com algumas peças sem visualização porque a pessoa não é parte do processo. Então, isso infelizmente acontece mesmo, mas é uma limitação do próprio sistema. Apenas advogados habilitados, advogados com certificação, né, que coloca lá, que preenche o cadastro, que pode acessar. Por quê? Apesar do processo ser público, cada acesso fica registrado com o nome, identificação da pessoa e a data em que ele acessou. Outra pergunta que eu verifiquei aqui rapidamente foi: eu não recebi o e-mail, o que eu devo fazer? Devo tomar alguma medida? Se não recebeu o e-mail, é aposentado pelo Banco do Brasil, é associado da FACESP, pode até constar lá na nossa lista que nós juntamos no cumprimento, mas às vezes o Banco do Brasil ainda não enviou o e-mail e eles ainda vão enviar para aqueles que eles não localizaram o e-mail, porque o e-mail deu algum erro e voltou para a caixa de entrada. Então, tem algumas questões especiais que precisam ser analisadas. Primeira coisa, entre em contato com a FACESP e verifica
a questão da associação, né? Se está na lista, se tem alguma peculiaridade aí que precisa ser identificada. Ou se não é associado, como já explicamos, se não é associado, não recebeu o e-mail, porque o cumprimento de sentença é destinado aos associados da FACESP. Tá. Bom, pessoal, aproveitando o gancho com relação ao cadastro, vocês, associados, devem ter percebido que nós, há pouco tempo, lançamos uma ofensiva aí com relação à atualização cadastral e tudo mais. No site, né, numa parte introdutória, a gente fala claramente, até quando falamos de LGPD e Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala da importância de manter o cadastro atualizado. Infelizmente, ao longo do tempo, as pessoas não mantêm o cadastro atualizado. Muda de endereço, não informa. Alterações, às vezes, até de e-mail, não informa. Nós temos o exemplo concreto agora, e eu não posso deixar passar em branco sem trazer esse exemplo para cá. Lá no site está já colocado que, inclusive, não sendo achado, o cadastro é para que a gente ache as pessoas. Por quê? Qual o risco? Não sendo achado, localizado, pode correr o risco, né, até de ter prejuízo em função da própria característica de representatividade da FACESP, que, em certa medida, nós já temos isso detectado, né, é o que está acontecendo agora. Quer dizer, mandamos, né, quer dizer, o próprio Banco do Brasil, porque o e-mail nós não mandamos, esse e-mail foi tirado do Banco do Brasil, só que ele tirou de um cadastro que ele tem, que provavelmente também está desatualizado. Então, essa questão de manter cadastro atualizado, ou seja, para ser achado, seja e-mail, seja endereço residencial, é de suma importância. Como vocês podem ter essa certeza? Na área restrita tem uma forma de entrar, tem senha, lá entra e tem acesso ao cadastro que nós temos aqui na associação. Não estando atualizado, tem algumas informações que podem ser atualizadas pelo próprio associado e tem outras que só podem ser atualizadas pela secretaria da associação. Então, aproveito o gancho para deixar bem clara a importância de ter cadastro atualizado. Ou seja, as pessoas precisam ser localizadas. Tudo bem? Então, terminando de reagradecendo a todos, né, fica esse compromisso de a gente disponibilizar o mais rápido possível, provavelmente segunda-feira já, um modelo, né, de resposta ao Banco do Brasil. Só para finalizarmos, aqui nós não vamos conseguir responder todas as perguntas por conta do tempo, mas tem uma pessoa que fez uma pergunta no seguinte sentido: me aposentei em 2019, vale para mim o regulamento de 2018 ou de 2012? O de 2012, porque o requisito não é a data da aposentadoria, não é só a data da aposentadoria, e sim ser egresso do Banco Nossa Caixa. Quando, em 2012, estava na transição, né, de 2009, 2010, veio do Banco Nossa Caixa para o Banco do Brasil. A ação civil pública em 2012 já estava em andamento, portanto, a pessoa ela já estava entre os beneficiários da ação. Portanto, independentemente de ter se aposentado em 2012 ou em 2019, fato é que se aplica o regulamento vigente da época, 2012. É o regulamento que nós entendemos aplicável. Regulamento Exato. da ação civil Isso, pública. porque o Banco do Brasil deveria ter oferecido o direito de adesão desde a época em que ele assumiu o contrato de trabalho dos egressos do Banco Nossa Caixa. Então, este é o marco que devemos considerar quando o Banco do Brasil assumiu o contrato de trabalho. Agora, a última aqui, doutora Líbia, é referente à manifestação. A pessoa recebeu o e-mail do banco e ela respondeu manifestando interesse. Tudo bem. E ela está em dúvida agora porque não fez não pontuou a questão do regulamento. Isso não tem problema. Repontua. Não precisa mandar um novo e-mail, porque isso já é objeto das nossas manifestações. Tá? Então, isso já está sendo tratado. Esse comunicado vai ser só um reforço administrativo, mas, de qualquer forma, já estamos atuando no processo
para que essas situações fiquem esclarecidas para todos e se apliquem para todos que estão representados pela FACESP. Isso. Agora, quem não doutora. está representado pela FACESP, nós não temos como controlar como será o cumprimento da A senhora não decisão. tem aí a manifestação de ontem? Tenho. Não, porque vamos aproveitar mais 5 minutos, dentro daquela linha que a FACESP, sempre que possível, põe por escrito. Para compartilhar, Tá. eu vou enviar aqui. Então, isso que a doutora falou agora, não é desacreditando nem pondo em dúvida o que ela falou, né, doutora? Mas é para mostrar o que foi escrito nessa petição, o que consta nessa petição, né, que foi feita ontem, que aborda essa questão também, entre outros pontos, essa questão do, do regulamento. Fátima, está na tela, né? Sim, está na tela. Não, resta só o ponto. Aqui nós estamos falando então dos e-mails que foram enviados e cancelar isso aqui eu quero. Dos e-mails que foram enviados, do regulamento incorreto do plano de associados da CACI. Aqui, basicamente, nós estamos tratando do link que eles disponibilizaram no e-mail, que faz referência ao site, no qual não consta o regulamento anterior, consta apenas o regulamento alterado. Então, foi isso que nós esclarecemos aqui. E pedimos para que fique, então, registrado o percentual. Seria importante, doutora, ler. Deixa eu ler, então. No entanto, ao consultar o link fornecido, o associado se deparará com o regulamento do plano de sociedade da CACI, com regras de custeio e coparticipação inaplicáveis a ele. Isso porque o documento sofreu significativas alterações no ano de 2018, após a distribuição da ação civil pública, que é essa que foi distribuída em 2012, e da decisão favorável confirmada feita em 2013 e confirmada de forma revisora em 2016, que garantiu aos empregados o direito de associação. Aqui cabe mencionar que a principal alteração evidenciada no regulamento é a exclusão da participação financeira do patrocinador Banco do Brasil e sua transferência para o aposentado pensionista, já que, pela regra anterior, o banco participava com quantia correspondência a 4,5% da base de cobrança, que é a integralidade dos vencimentos de aposentadoria e pensão. E o usuário aposentado contribuía com 4%. Pela nova regra, implementada a partir de 2018, a integralidade do custeio de 8,5% fica a cargo do usuário. Perfeito? Então, isso que nós acabamos de falar com detalhe, que está inclusive na cartilha, está sendo questionado já em juízo por essa manifestação e, independentemente disso, nós vamos, a partir desse reforço, dar um modelo, né, falar também sobre isso. Mas vocês fiquem tranquilos, como a doutora Líbia colocou, né, de que juridicamente, processualmente, já está sendo tratado. Mas vamos reforçar, porque sempre é importante que a própria pessoa, né, que é a detentora do direito, se manifeste acerca dele. Tudo bem? Tem mais alguma coisa no final, doutora? Acho que não, né? Só consignando aqui. Só consignando. Nós estamos falando que a obrigação ela não foi cumprida, porque apesar de ter sido enviado o e-mail, as pessoas, muitas já responderam, o Banco do Brasil e a CACI não efetivaram a inclusão no plano. Então, nós estamos destacando isso, dizendo que não está sendo integralmente cumprida, justamente porque não foi não foi feita a inclusão do titular e dependentes no plano ainda, pedindo que seja, então, esclarecida essa questão, que o juiz seja mais incisivo nesse ponto. Aqui até destacamos a resposta do Banco do Brasil sobre um questionamento nesse aspecto, no qual responderam que estavam aguardando o julgamento dos embargos de declaração no processo principal, lá no Tribunal Superior do Trabalho. Então, aqui nós estamos esclarecendo que para que seja efetivamente cumprida a obrigação, eles precisam proceder com a inclusão das pessoas. Até colocamos o pedido de uma multa diária por associado em valor não inferior a R$5.000 por pessoa, titular e dependente, caso o Banco do Brasil não comprove. Esse foi um pedido, o juiz vai apreciar essa questão. Tratamos aqui dos associados ativos, né, pedindo que seja assegurado o direito dessas pessoas, que ao se aposentarem possam, então,
exercer o direito que está previsto na ação civil pública, que é de aderir ao plano de associados CACI nestes moldes que comentamos. E aqui, por fim, nós estamos fornecendo alguns subsídios para que eles enviem os e-mails para as pessoas que eles não localizaram em cadastro próprio, ou que o e-mail está desatualizado, o e-mail tem alguma letra incorreta. E aqui nós estamos, claro, com as limitações, né, e com as condições que temos, informando alguns e-mails para que eles possam, então, enviar. Porém, sinalizamos que o Banco do Brasil é detentor de todas essas informações e que se ele precisa de ajuda para localizar, que ele pode diligenciar o Economos, que é o responsável pelo processamento da folha de pagamento dos egressos do Banco Nossa Caixa, e conseguir, então, seja o e-mail ou o endereço eletrônico ou qualquer outra forma de contato com essas pessoas. Tá? E aqui nós fazemos o pedido. Pessoal, vocês viram como é facinho, como tá simples aí o trabalho do advogado? Em 5 minutos explica uma petição, etc, etc. Eu posso dizer para vocês que isso consumiu no mínimo uma semana de discussão deles lá dentro com a gente. Certo? É facinho ver a obra pronta, mas é importante saber o que está por trás disso, estratégia, trabalho, pesquisa e etc. E despachos auriculares, Despacho né? e tudo de vez mais. em quando é Você necessário. viu que em 5 minutos explicamos uma petição que, na verdade, levou mais de uma semana para ser feita. Isso aí é importante porque o pessoal fala, mas tudo isso é difícil. Vocês estão puxando, estão sentando na janelinha do Ministério Público. O Ministério Público já fez todo o trabalho e nós a FACET, estamos chegando agora e não é assim. Eu diria para vocês que talvez, no mínimo, na mesma intensidade, o que foi feito até agora, nós passamos a fazer a partir do momento dessa data aí, 2021, 22, quando a gente abriu a discussão com o Ministério Público. Tivemos várias reuniões com o Ministério Público para chegar num acordo. Isso independentemente do trabalho feito também em Brasília, não é só presencialmente lá, presencialmente, sobretudo. Várias vezes. Então, aqui é o seguinte, não tem coisa fácil. Quer dizer, parece fácil quando a gente vê a coisa pronta, né? Mas tem muito trabalho, muita expertise, muito esforço por trás dessa simplicidade aí que foi exposta aí, como eu digo, em 10 minutos a gente expôs aí, acredito, de forma bem clara, né, o que está na petição, porque petição para o juiz, apesar de ser juiz, tem que ser também da forma mais clara possível. Então, vamos encerrar com esse compromisso da gente mandar esse modelo para quem ainda vai fazer a resposta para o Banco do Brasil, e também lembrando que nós vamos analisar a possibilidade de colocar no YouTube, né, o vídeo até esse ponto que nós estamos agora,